Olá, amigos e companheiros, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos pedir a Deus que nos conceda nesses instantes que vamos conversar a sua paz, a sua luz, e que as nossas mentes e corações possam estar assim abertos para recebermos com boa vontade as instruções que a espiritualidade tem para nós, os anjos do Senhor que têm vindo à terra, revestidos de boa vontade, nos ensinar o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da paz. E através dos estudos da doutrina espírita, que nós vamos nos conectando com esses ensinamentos, com essas instruções, e assim nós vamos melhorando cada vez mais a nós mesmos como seres humanos. Que assim seja. Meus queridos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, no capítulo número 12, que fala sobre perfeição moral. E nós estamos agora com o item segundo, que fala sobre paixões. Estão entre as questões 907 a 912. Paixões. O que se entende, então, por paixões? Nós vamos buscar esclarecimentos nos dicionários, uma definição, e lá nós encontramos que ele fala que é um termo que designa o sentimento muito forte de atração, seja por objetos, pessoas, ideias. Ela é intensa e é envolvente. Bem, as pessoas normalmente, quando escutam essa palavra paixão, sempre têm umas perguntas que nos envolvem, querendo saber quais os sintomas, quanto tempo demora uma paixão, qual a diferença entre paixão e amor. Mas nós aqui vamos trabalhar no Livro dos Espíritos o entendimento daquilo que se passa na alma. Vamos ver então o que René Descartes, ele diz, aquele famoso filósofo matemático e cientista, que escreveu essa sua última obra em 1649, sob o título de As Paixões da Alma, que é um tratado que trata dos assuntos das paixões, fala dos assuntos das paixões. É uma teoria que ele desenvolve, nesse livro. E é dito que as paixões da alma são os movimentos e impulsos do ânimo nascido da apreciação do bem ou do mal, do presente ou do futuro. Ou seja, ele projeta de que a paixão é algo que está projetado em nossa mente e que esses sintomas estão aí se expressando, frequentemente. Bem, mas, segundo Descartes, ele diz mais o seguinte, que as paixões, eles dependem de uma estreita relação entre o corpo e a alma. São sentimentos experimentados pela alma, como o amor, a raiva, a dor e etc. Para ele, o espírito é a sede dos pensamentos, da vontade e dos sentimentos. Essa colocação de Descartes é interessante, que bate justamente com os conceitos da espiritualidade, quando ele fala dizendo que o espírito é a sede dos pensamentos, da vontade e dos sentimentos. Já para Spinoza, filósofo do século XVII, ele diz que paixão seria a afeição que um corpo sofre por outro corpo, claro. Ele fala das paixões tristes e das paixões alegres,
das boas e das ruins. O tema central desse capítulo número 12 do Livro dos Espíritos aborda questões relacionadas à perfeição moral, da qual o item que nós estamos estudando e analisando agora fala das paixões. Não está aí envolvendo paixão como um sentimento chamado de amor material, amor carnal, vamos dizer assim, desequilibrado ou patológico, mas sim da alma e da matéria, amor relacionado entre a alma e a matéria. Não está sendo vinculado, eu volto a dizer, o sentimento de paixão como aquele sentimento exacerbado, o desequilibrado e o patológico. Na questão 907, nós vamos passar a ler agora nesse momento, e vamos analisar à luz dos ensinamentos da espiritualidade. Kardec pergunta: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? A espiritualidade diz que não. As paixões estão no excesso provocado pela vontade. Pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso é que dele se faz, é que vem trazer o mal. Então nós vamos trabalhar isso aqui, meus irmãos, dividindo essa resposta, né, em dois pontos básicos. Quando Kardec pergunta se o princípio, onde está a questão do princípio, ele diz: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo. Então ele fala de duas coisas, no princípio e no natural. Então vamos conversar um pouco a esse respeito, né? Quando ele fala nesse assunto relativo ao princípio, então Kardec fala sobre o princípio ordinário das paixões, isto é, onde ele nasce, o princípio, o nascedouro, de onde é que vem as paixões. Então ele fala que da origem das paixões, ele não fala do sentimento em si, ele fala da origem, de onde é que nasce e de onde procede. Estaria na natureza, ele faz parte da natureza. Então, o sentimento de paixão, a reação, a sensação, o comportamento da paixão, onde é que nasce isso? Onde começa tudo isso? É algo natural. Por que nós falamos aqui dessa questão do natural? A espiritualidade fala das leis naturais, né? Das coisas que são naturais ao espírito. Então ele também traz essa pergunta dizendo se é natural esse sentimento. Onde é que nasce esse sentimento? Quando começa? Quantas vezes vimos posturas de pessoas que denotam como um desequilíbrio emocional, certas posturas, travestidos de amor? É então que dizemos que isso não é um amor, isso é paixão. Quando alguém disse que ele está apaixonado, né? Dizemos tal pessoa está apaixonado, como sendo algo negativo. Outros dizem, foi a paixão que o levou àquilo. Então, esse sentido é que o lado negativo que Spinoza fala, o ponto negativo, patológico, onde o ser humano perde o seu autocontrole, onde a sua mente fica confusa, confunde possessão
com amor, interesses pessoais com amor. Então é nesse sentido dessa confusão mental que se torna, muitas vezes, reações de caráteres patológicos. E nós vemos em algumas situações comportamentos bastante complexos quando alguém se desenvolvido por uma paixão. Mas os espíritos dizem que o princípio ou a base da paixão, este princípio foi posto no homem para o bem. Foi posto no homem para o bem, não para o mal. E a espiritualidade, né, diz que o que decorre do desnível, do desvio do comportamento do bem é algo patológico, é algo do desequilíbrio do ser humano. Vamos ver então o que diz a questão, né, que Kardec coloca à luz do entendimento da espiritualidade. Ele diz que não, as paixões estão no excesso provocado pela vontade. Spinoza fala que tudo nasce na vontade, no desejo. Quando ele fala isso, Descartes já traz para outro campo, dizendo que o nascedouro de tudo isso está no espírito. O que converge com os ensinamentos da espiritualidade, dizendo que o espírito é a matriz da matéria, é o ponto básico da existência. Então, no espírito é que estão arquivados os sentimentos, tudo aquilo que a memória perispiritual nos arquivam e nos mostram periodicamente com os nossos comportamentos, de acordo com as encarnações que nós estamos vivendo, é os envolvimentos aos quais nós nos associamos. Vamos ver então a questão 908. Kardec pergunta: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Então ele volta aí ao sentimento, né, do Spinoza, quando ele fala que a paixão é positiva ou negativa, ela é boa ou é má, dependendo de certas circunstâncias. E é nesse sentido que Kardec pergunta: como posso definir, tá, o limite do bem e do mal onde a paixão se apresenta? É difícil, né? A gente, é como se fosse uma linha muito tênue, em que é necessário uma análise muito fria e profunda para percebermos onde aquilo é bom ou onde aquilo não é bom. Porque a mente humana, levada pela vontade, muitas vezes nos faz crer que uma coisa que não é positiva, que tem o seu grau de negatividade, às vezes pode nos levar a entender de que aquilo é bom, de acordo com os nossos interesses, com a nossa vontade. Então, os espíritos dizem que as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e é perigoso quando o governo se perde. Reconheceis, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixa governar, quando resulta num prejuízo qualquer para vós outros. Então, esse sentimento que nós chamamos de paixão, ele, quando nós permitimos que ele ganhe corpo, que esse sentimento envolvido por influências diversas venham a transformá-lo em algo possessivo, patológico, aquilo que nós não conseguimos discernir, que muitas vezes chegamos aos extremos do ridículo, mas a mente trabalha no sentido de objetizar, de dar como objetivo aquilo que o homem
em sua mente ele deseja, objetivando, é claro, aquilo que é o mais profundo do seu desejo. Então ele segue dizendo, Kardec volta à questão dizendo o seguinte, já ele falando, as paixões são alavancas que duplicam as forças do homem e o ajuda a cumprir os seus desígnios, os desígnios da previdência, mas se em vez de as dirigir, os desígnios da previdência, o homem se deixa dirigir por elas. Às vezes a gente fala assim, eu sou apaixonado pelo trabalho tal, pela atividade tal. Eu me dediquei, eu me apaixonei por esse trabalho, vamos supor, de socorrer os desvalidos. É um trabalho nobre, que nasce de um sentimento nobre, mas que como nós somos espíritos, ainda em um processo de evolução, e as nossas matrizes deletérias, dos nossos sentimentos do egoísmo, da vaidade, eles não cessam de nos tentar, vamos dizer assim, de buscar um vestígio qualquer nas nossas ações ou reações, para que ele possa transformar um bom sentimento em uma prática louvável naquilo que vem a se tornar um orgulho e uma vaidade do feito. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou uma necessidade da natureza, diz a espiritualidade. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois, dizem eles, repousa sobre uma das condições da previdência dos nossos excessos e das nossas existências. A paixão, prioritariamente dita, é um exagero de uma necessidade ou de uma vontade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. Esse excesso se torna mal quando tem por consequência algo mal. Quantas vezes a gente escuta certos comportamentos muito violentos por parte de alguns irmãos, quando se dizendo envolvido pela paixão, com a possibilidade de perder aquele objeto da sua paixão, comete desatinos graves, que chegam inclusive a tirar a vida do seu semelhante, com a ideia equivocada do amor exacerbado, que para eles é uma paixão. Então, é nesse sentido que a espiritualidade quer nos mostrar que podemos estar bem intencionados, motivados, mas que temos que ter cuidado para que não sejamos invadidos pelo orgulho e a vaidade, para que isso transforme os nossos bons sentimentos em algo negativo. As paixões podem ser alicerçadas sempre no bem. Então, nem sempre o termo paixão, como diz Spinoza, está relacionado ao mal, mas também ao bem. Às vezes a gente diz assim, eu estou apaixonado por aquele livro que eu li, eu estou apaixonado por aquele tipo de alimento, eu estou apaixonado por aquela peça teatral. Né? Então, quando dizemos estou apaixonado por um objeto, não no sentido do apego propriamente, mas na simpatia, naquilo que lhe faz bem. Toda paixão
que aproxima o homem da natureza animal, é afastada da natureza. Todas essas paixões que nos aproximamos da natureza animal não são boas paixões, não são bons sentimentos. Portanto, meus queridos, vamos tomar um pouco de cuidado com as nossas paixões, apaixonar-se sempre pelo belo, por aquilo que nos faz o bem, por aquilo que reflete algo de grandioso, de divino, longe do sentimento mesquinho da posse, do sentimento exacerbado do amor distorcido. Questão 909, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer a sua natureza má e as suas tendências pelos seus próprios esforços? Então eu posso me esforçar para vencer essas más tendências que me levam a essas paixões negativas? Ele diz que sim, às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Aí ele diz: como são poucos os que se esforçam. Ele pergunta se nós podemos vencer isto por nós mesmos. Ele diz que às vezes com pouco esforço, quando tomamos consciência de que aquilo está nos fazendo mal, está nos levando a um ridículo, a um prejuízo qualquer, e nós temos esse momento, uma reflexão a esse respeito, e paramos com esse comportamento. Por essa razão que ele diz aqui, pouco esforço, quando a mente nossa desperta para essa sensação, essa reação que nós estamos tomando, que são equivocadas. Então, quando tomamos pé da nossa situação, de nós mesmos, temos o domínio sobre os nossos pensamentos, podemos administrar, e aí as coisas melhores, as coisas boas, podem fluir, e não as negativas. Então o domínio pode ser conseguido através do esforço, mas a espiritualidade diz que muitos de nós se esforçam pouco para vencer essas más inclinações. Questão 910, ele pergunta: o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as suas paixões? Ou seja, na espiritualidade, eu posso encontrar ali algo que venha me auxiliar, ou alguém que venha me auxiliar a vencer aquilo que com esforço eu não consegui. Então ele diz o seguinte, que se orar a Deus e ao seu bom anjo protetor, o seu anjo guardião, com sinceridade, ele diz que os bons espíritos virão certamente em seu auxílio para que você possa cumprir a sua missão. Claro que Deus nunca nos falta em momento algum. É preciso que nós tomemos consciência de que as nossas paixões podem estar direcionadas para o caminho equivocado, não para o caminho do bem, mas que vem nos trazendo prejuízos. Quando nós tomamos conhecimento disso, consciência disso e nos esforçamos, às vezes a gente consegue, mas quando torna aquilo está tão enraizado que eu encontro dificuldades, eu posso orar a Deus, conversar com o meu anjo guardião. Sabe, todos nós temos um anjo guardião, chamado anjo protetor, que Deus nos concede, como aquele amigo que está sempre ao nosso lado, desde que começamos a nossa tarefa, desde que começamos aqui como espírito encarnado. Há sempre uma entidade do bem, um amigo do bem, designado pelo Senhor para nos aconselhar, nos orientar, nos trazer reflexões. E são eles que nos ajudam, às vezes, a tomar certas decisões. Decisões que são acertadas.
muitas vezes nos ajuda a nós fugirmos de certos comportamentos que são equivocados. Então, meus queridos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo, vamos trabalhar as paixões do bem, porque nela é que nós vamos encontrar a paz que nós tanto procuramos. Semana que vem nós vamos concluir esse trabalho com essas duas questões que estão aí, a 911 e a 912. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Que assim seja.